Olá pessoal, eu sou Rodrigo Coelho, professor de violão, e hoje nós teremos aula dos componentes do violão. Ou seja, vamos conhecer como funciona o nosso violão, vamos entender as partes principais e vou tirar algumas dúvidas e dar algumas sugestões para vocês até na hora de vocês estarem adquirindo um instrumento. Então vamos lá. O violão basicamente é dividido em três partes. Nós temos aqui o corpo do violão, o braço do violão e a cabeça. Essas são as três partes principais do violão. No corpo do violão nós temos essa peça aqui que é chamada de ponte ou cavalete. Ela serve para poder prender as cordas e as cordas atravessam de uma extremidade até a outra, até a cabeça do violão. Ainda no corpo do violão nós teremos a boca do violão. É por onde o som do nosso violão é direcionado. A boca serve para direcionar o som do violão. No braço do violão, nós temos essas pecinhas aqui, esses filetes, que são chamados de trastes. Cada traste forma um espaço, que é onde nós iremos colocar os dedos. E esses espaços são chamados de casas. Então, nós teremos as casas, sendo que a gente começa da esquerda para a direita. Essa é a nossa primeira casa, casa 2, casa 3, casa 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Em média, o violão tem 18 casas. Tem violões que tem um pouco mais aí, né? 22, dependendo da marca do instrumento. E as casas do violão servem para a gente pressionar e sair as notas musicais. Então, ao pressionar dentro da casa do violão, nós tiramos as notas musicais. Isso em cada uma das cordas. Na cabeça do violão, nós temos as tarraxas. Essas tarraxas aqui, elas são responsáveis por ajustar a afinação do violão. Então, a gente vai ter uma afinação depois no violão, a gente vai entender como é que funciona pra gente, tanto para afinar, como quais são as notas de afinação do nosso instrumento. Então, cada tarraxa é responsável por uma corda. Então, no caso, são 6. Normalmente, 3 em cima e 3 embaixo. Bom, esse violão que eu estou utilizando aqui para poder dar a demonstração para vocês, ele é um violão próprio para cordas de nylon. Ou seja, existem dois tipos de violão. Temos os violões que são próprios para corda de nylon e temos o violão que é próprio para um encordoamento de aço. Qual que é basicamente a diferença entre os dois? Na parte sonora, o som do violão aço, ele vai ter um som mais estridente, ele vai ter um som mais agudo, né? Tem muita gente que gosta desse som porque ele tem um volume. Você só encosta nas cordas, você já tem uma intensidade, já tem um volume bem agradável do violão. Porém, ele é bem estridente, né? Já o violão corda de nylon, ele é mais manso, ele tem um som mais aveludado, ele tem um som mais tranquilo. Porém, dá pra gente também tirar um som mais forte com ele, com a batida, com a intensidade da dinâmica da batida que a gente vai utilizar no instrumento. Então, olha só o som das cordas de nylon. Posso bater todas as cordas ao mesmo tempo, como posso tocar uma de cada vez. As cordas de nylon eu indico, principalmente para quem está iniciando, pela questão da força que precisa estar fazendo no instrumento, né, no começo, inicialmente, a postura dos dedos, até o dedo se adaptar, tal. Então, o melhor mesmo para quem está começando é iniciar com o violão corda de nylon. Temos que tomar o devido cuidado com a seguinte condição. Existe violão que é próprio para corda de nylon e existem violões que são próprios para a corda de aço. Tem muita gente que pega um violão qualquer como esse e coloca a corda de aço nele. Não pode fazer isso. Vocês vão acabar danificando o instrumento de vocês, porque a madeira do instrumento ela é confeccionada para suportar a pressão de acordo com o que ele foi projetado para suportar. Então o instrumento, ele depende da corda que a gente for utilizar, pode alterar a madeira, pode empenar o instrumento. Então o instrumento ele já é fabricado já na condição já de qual tipo de corda que vai ser utilizado, tá? Então o aço, aí tem gente que fala, tá, então vou comprar um violão corda de aço e posso colocar nylon nele? Também não, porque isso também não vai dar um resultado tão interessante. Normalmente
O braço do instrumento de corda de nylon, ele é mais largo, enquanto o braço do instrumento de corda de aço, ele é mais estreito. Então, com isso, se eu colocar uma corda de nylon lá, vai dar diferença na hora de vocês tocarem, tá? Então, não recomendo fazer isso. As cordas do nosso instrumento são sempre contadas de baixo para cima. Sendo assim, essa mais fina aqui é a primeira corda. Essa é a segunda corda, terceira, quarta corda, quinta corda e a sexta corda. Percebam que o som vai mudando à medida que eu vou subindo, né? Isso porque a primeira corda do violão, ela tem o som mais agudo, enquanto a sexta corda tem o som mais grave. Essas variações entre as diferenças das cordas vai fazer com que nas nossas músicas resultem em possibilidades diferentes de sonoridades. Então, uma gama de sonoridades muito vasta no violão a gente vai ter. A forma que nós devemos segurar o instrumento. Bom, o instrumento ele tem essa cavidade aqui, esse corte. Esse corte aqui, ele serve para a gente encaixar ele na nossa perna. Tanto na perna direita, quanto na perna esquerda, tá? Então, no violão popular, normalmente é utilizado na perna direita. No violão clássico, é muito utilizado na perna esquerda. Nós também podemos contar com um suporte chamado de pedal. Esse tipo de pedal ele é interessante para que a gente possa apoiar o nosso pé e levantar a nossa perna. Então, com isso, nós conseguimos não ficar totalmente debruçando sobre o instrumento. Então, quem não tiver isso daqui pode estar improvisando em casa com algum bloco, algum tijolo, qualquer coisa que eleve a perna que vai ser apoiada ao instrumento. Então, também estar buscando uma cadeira mais confortável, uma cadeira macia para estarmos desenvolvendo as nossas aulas. Esse corte no meu violão, esse corte que nós temos aqui, é chamado de cutaway. Esse cutaway é como se fosse um atalho somente para alcançarmos as últimas casas aqui. Não são todos os modelos de violões que têm esse tipo de corte, esse tipo de atalho que ele vai ter. Outra coisa com relação às cordas, que eu estava falando a diferença entre as cordas de aço e de nylon, é as nossas tarraxas. O sistema de tarraxas da corda de aço, ela vai ser diferente. Normalmente, vocês vão ver o violão que é corda de aço, as tarraxas elas vão ser para cima, elas vão ser diferentes, porque é por causa da roldana que onde que vai entrar o tambor, onde tem aqui que a corda entra nele. Tá? Então tem várias diferenças aí entre um violão que é próprio para corda de aço e nylon. Esse violão meu aqui também, ele também é possível eu tocar ele na forma elétrica. Ou seja, eu posso plugar um cabo aqui e conectar um cabo para poder tá ligando numa caixa. Aqui em cima eu tenho um equalizador. Este equalizador serve para regular o volume do violão, o grave e agudo, quando ele estiver ligado na caixa de som. Então ele não funciona na forma acústica, ele não vai interferir nada na forma acústica. E também tem alguns violões que já vêm aqui em cima com um afinador. Ou seja, ele demonstra as notas do violão, depois que a gente vai estar conhecendo quais notas que o violão está apresentando naquele momento, de acordo com cada uma das cordas que vocês têm aí no violão. Então, ao bater na corda, ele vai mostrar quais são as notas que o violão está. E aí, com isso, a gente vai conseguir depois afinar o nosso violão. Cuidados que devemos ter com o nosso instrumento, pessoal. Nosso instrumento é um instrumento muito frágil. Então, temos que tomar muito cuidado no manuseio do instrumento para não bater, na hora de guardar, procurar uma capa reforçada, não comprem capas fininhas para o instrumento de vocês, se for para poder estar levando para algum outro lugar. Ainda se for para guardar em casa, ainda é possível, só que eu também não recomendo, porque muitas vezes dentro de casa a gente acaba esbarrando em alguma coisa e o instrumento, por ser de madeira, ele vai acabar danificando. Então, o ideal mesmo é ter uma capa revestida, uma capa luxo, né, que eles chamam, né, uma capa mais grossa para vocês poderem estar guardando o instrumento. Outra coisa, na hora de guardar um instrumento, guardar de preferência com as cordas para baixo, deitadas, se vocês forem apoiar em uma cama ou em um sofá, algum lugar onde vocês vão colocar o instrumento de vocês deitado. Isto porque
Aqui vocês vão tirar a tensão das cordas, porque como a corda está afinada ou as cordas estão esticadas, ao colocar assim, a gente tira a tensão do braço do instrumento. Já se eu colocar ele deitado assim, e principalmente apoiado na parede, né? Muita gente coloca o violão assim apoiado na parede, começa a fazer o peso puxando o braço para frente. Isso faz com que o nosso instrumento possa empenar o braço. Ah, tá. E como é que eu posso fazer se eu não tiver um lugar para deitar o violão? Vocês podem guardar ele de preferência em pé, virado para a parede. Então, essa parte apoiada, não em ângulo assim, mas o mais em pé, tá? Então, vocês podem apoiar ele desta forma. Ou quem que tiver em casa, também aquele suporte que é utilizado nas lojas, pode estar prendendo o violão, né, na parede e deixando ele em pé. Essas são as formas, então, de cuidados que devemos tomar com o nosso instrumento. Para a limpeza do nosso instrumento, apenas flanela ou paninho Perflex, aquele pano antigordurante, né, desengordurante, sem passar nenhum tipo de produto. Se for passar algum tipo de produto, de vez em quando, não sempre, um óleo de peroba. Uma gotinha só, tá, de óleo de peroba. Eu faço normalmente quando eu vou fazer as trocas das cordas do violão. Eu já utilizo, já aproveito que vou tirar todas as cordas e passo óleo de peroba nele inteiro. Mas não é algo necessário que precise fazer diariamente, tá? Até porque isso encharca a madeira e, por ser líquido, pode acabar danificando também o nosso instrumento. Então o ideal é limpar com um pano seco, tá? E não passar nada no nosso instrumento, só de vez em quando este óleo de peroba. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato aí pelos nossos grupos e deixe os comentários de vocês aqui também, tá? Das dúvidas, dificuldades que vocês têm sobre aquisições de instrumento, que eu estarei falando aí, retornando para vocês. Um grande abraço e até a próxima!